Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tabela de razões trigonométricas. Aqui na página 320 da apostila do ângulo do nono ano, nós temos um pequeno textinho que diz assim: para resolver o problema apresentado no item 3 da seção As razões trigonométricas de um triângulo retângulo, você utilizou uma das razões trigonométricas referente ao ângulo de 37 graus, que havia sido determinado no item 1. Esse exercício aqui que nós fizemos, né? Nós fizemos aqui três triângulos de 37 graus, depois nós fizemos a altura relativa de um prédio que também tinha um ângulo de 37 graus e assim por diante. Por isso, não foi necessário construir com régua, esquadro e transferidor um novo triângulo. Aí o Joãozinho aqui pergunta: quer dizer então que essa razão sempre é válida se o ângulo medir 37 graus? A professora fala: sim, pois todos os triângulos retângulos com ângulo de 37 graus são semelhantes entre si. Aí você que não é o Joãozinho vai perguntar para mim: tá, mas todos vão ter 37 graus? Aí vai ser fácil, né? Você decora isso aí, beleza? Claro que não, né? O que acontece, gente? Na página 321, tem uma tabela que deve ser decorada para você poder fazer. Ah, tô brincando, isso aqui não vai ser decorado de jeito nenhum, né? Nem eu decoro esse negócio aqui. Ai, aumentei demais. Gente, essa tabela aqui, ele mostra, ó, tá aqui na página 321. Todos os ângulos, a medida do seno, do cosseno e da tangente de todos os ângulos aqui de 1 até 89. Ué, por que não tem o 90? A gente vai descobrir por isso daqui a pouco. Por que não tem o 90 daqui a pouco? E todas as medidas com aproximações em 3 casas decimais. Se a gente precisar de mais casas decimais, a gente vai usar a calculadora científica para poder fazer isso, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Se no primeiro exercício nós fizemos aqui 37 graus, por exemplo, a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente, e a gente chegou em 0,75, isso quando ele tinha 37 graus. Cateto oposto sobre cateto adjacente, nós vimos que corresponde a tangente. Então, a tangente de 37 graus, se eu olhar aqui, ó, cadê 37? Tangente de 37 graus, ó, 0,75,4, 754, quer dizer. Aqui ele usou 3 casas decimais, né? Mas a gente poderia usar aqui só 2 casas decimais para poder fazer a conta. Tá certo? Então, essa tabela aqui vai ser consultada. Aí, você vai consultar como uma lista telefônica de antigamente? Não, vamos lá que eu vou explicar para vocês como que a gente vai consultar. Vamos para o exercício número 2, que está na página 322. Então, diz aqui: em cada triângulo, determine o valor de x. Sempre que necessário, consulte a tabela de razões trigonométricas. Sim, vai ser sempre necessário. Então, vamos lá. A gente tem aqui um triângulo, onde eu tenho só a medida de 10 e o ângulo de 20. E aí, o que você faz? Senta e chora? Não, vai lá. E ele quer essa medida de x aqui. Vamos olhar. Lado oposto ao ângulo reto, a gente tem a hipotenusa, independente do ângulo ou não. O 20 aqui, ele tem... Esses outros dois são os catetos, né? Vamos lembrar que esses outros dois são os catetos. O x, ele é adjacente ou ele é o oposto em relação ao 20? Ele é adjacente. Esse é o cateto oposto, só que não tem nada, eu não quero medir, então eu nem vou escrever ele aqui para não me dar confusão. Então, quem eu tenho? Eu tenho a hipotenusa. Quem eu quero? Eu quero o cateto adjacente. Vamos lá lembrar da regrinha? Seno de alfa de qualquer número, cosseno e tangente. Então, a gente tem aqui as 3 medidas, as 3 relações. Então, olha lá, corri, catar, coca. E volta soluçando. Ip, ip. Super animador, né? Tá bom. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente tem aqui, ó, cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu vou usar a relação trigonométrica chamada de cosseno. Eu vou escrever aqui, ó,
Cosseno de alfa, quem é alfa aqui? 20. Cosseno de 20 graus é igual. Cateto adjacente, quem é cateto adjacente? X. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é 10, certo? Aqui eu vou colocar, tá, cosseno de 20, eu venho aqui para minha tabela e eu olho aqui na linha dos 20 graus, tá pequenininho aqui, mas para você ver, na linha dos 20 graus, quanto vale o cosseno de 20 graus? 0,940. Então, eu vou lá para o exercício, eu substituo. No lugar de cosseno de 20, eu escrevo 0,940. Isso é igual a x sobre 10. Se a gente colocar aqui 1 aqui embaixo, então isso vai ficar multiplicando em cruz, fica assim. 1 vezes x, x, isso é igual a 10 vezes 0,940, ou seja, 9,4, certo? Item B. No item B, nós temos aqui, lado oposto ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Ah, mas a hipotenusa não tem ninguém aqui, não tem problema. A gente anota ela para a gente saber que os outros dois são catetos. Ótimo. Agora, eu tenho o ângulo, está aqui, ó, o ângulo de 39. Este cateto aqui, ele está do outro lado. Então, este cateto é chamado de cateto oposto. E este cateto que está junto com o 39 é chamado de cateto adjacente. Lembrando que na hipotenusa não tem nada, então eu tenho a medida do cateto oposto e eu quero descobrir o cateto adjacente, sendo que eu tenho o ângulo. Então, agora, quem que eu vou usar? Eu preciso olhar aqui, quem que eu tenho as relações. Opa, aqui é CA. Então, cateto oposto e cateto adjacente, ó, cateto oposto e cateto adjacente, eu vou usar a relação eu vou usar a tangente para fazer para descobrir aqui o valor de x. Então, vai ser a tangente do 39 é igual a primeiro a medida do cateto oposto. Quem é cateto oposto? 24,3. Quem é a medida do cateto adjacente? O x. Aí eu volto lá na tabela. Aqui na tabela eu vejo aonde está esqueci, 39, né? 39 aqui. 39 tá aqui. Ele tá meio pequenininho aqui para vocês, mas na apostila, lá na página 321, vocês podem ver, ó. 39, vou procurar aqui a tangente, ó. Tangente de 39, 0,810. Então, eu venho para cá e escrevo 0,810 é igual a 24,3 dividido por x. Vai ficar muito pequenininho aqui, né? Ficar embaixo do vídeo. Dividido por 3. Vamos lá, deixa eu diminuir esses valores aqui. Vou colocar aqui para cima. Aí. Multiplicando em cruz. Opa, né? 3 é x. Coloquei um 3 aqui. É x. Eu coloquei errado. Multiplicando em cruz, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 0,810x é igual a 24,3. Então, dividindo os dois lados por 0,810, nós vamos ter que x é igual a dividir por 210, 30. Certo? Então, aqui mede 30. Deixa eu diminuir aqui para fazer aqui a letra C e D com vocês. Tá? Aqui, vamos diminuir isso aqui do lado também.
juntar tudo aqui. Vamos lá, rapidinho. A gente faz isso em aula, mas vai ficar tudo gravado aqui. Vai, grupo. Não agrupou? Não. Quer ver que não agrupou esse negócio? Não, não agrupou. Ai, tá bom. Deixa eu parar. Continuando, consegui agrupar aqui. E eu não vou editar esse vídeo porque senão eu fico perdendo muito tempo só fazendo as edições, tá? Então aqui o item C. No item C, a mesma coisa. Ângulo reto. Do lado oposto ao ângulo reto está a hipotenusa. Beleza, sempre coloco o nome dela. O ângulo aqui 32. Aqui nos outros dois nós temos os catetos. E a gente vê o ângulo 32, de 32 graus, ele está aqui. Então, o x, ele está do lado oposto. Então, esse é o cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente, que não tem ninguém. Então, nem escreve o nome dele para não te confundir. Tá, então, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente vai ter que usar o seno. Então, eu venho aqui e escrevo na letra C. Seno de quem? Do 32. Isso é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. Ótimo. Quanto mede o seno de 32? Vamos lá. Seno de 32. A gente vai aqui na tabela no 32. Cadê ele? Tá aqui. E ver aqui onde está o seno. Ó. A medida do seno de 32 está 0,530. Então, eu venho aqui e coloco. No lugar de seno de 32, 0,530. Isso vai ser igual a x sobre 8. Se você colocar 1 aqui embaixo, a gente multiplica em cruz. Então, isso aqui vai ser x igual a 8 vezes 0,530. Isso é a mesma coisa que 4,24. Certo? Vamos lá, para o último. Esse aqui, acho que até ficou pequeno esse lugar aqui para fazer. A letra C. Letra D, quer dizer. Lado oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Dos outros dois são os catetos. Esse 60 aqui, ó, quem está do lado é o cateto adjacente. O cateto oposto está aqui, o cateto oposto não me interessa. Então, eu vou usar cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, a gente usa a relação do cosseno. Então, ó, cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto adjacente, então x, sobre a hipotenusa, que é x mais 2, certo? Quanto vale o cosseno de 60? Vamos lá para a tabela trigonométrica. A gente vem aqui na linha dos 60, cadê ele? Está aqui. E eu vejo quanto vale o cosseno, 0,5. Olha que bom, que deu um pouco mais fácil o número, né? Então, ó, 0,5, não precisa colocar os outros 500 e tudo mais, é igual a x sobre x mais 2. Lembrando que eu vou colocar aqui um aqui embaixo e fazer a multiplicação em cruz. Então, a gente vai ter, no caso aqui, x vai ser igual. Quando eu estou fazendo uma multiplicação, tem que fazer x, né? 1 vezes x é x. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes x mais 2. E eu tenho que fazer a distributiva. Então, 0,5 vezes x e 0,5 vezes 2. Nesse caso, deixa eu só colocar isso aqui mais para cima. Opa! E lá, ia. Ver se ele junta todo mundo aqui que eu quero. Não junta. Enfim, vamos juntar esse daqui para a gente diminuir, então.
Vou colocar um pouquinho menor para poder terminar a conta. Tá, então x, vem cá, x vai ser igual 0,5 vezes x, 0,5x. Mais 2 vezes 0,5, 2 vezes a metade é 1. Então, eu vou passar esse 0,5 para cá. Então, x menos 0,5x é igual a 1. Se eu tenho 1 inteiro menos 0,5, me sobra 0,5, certo? Igual a 1. Eu não sei por que ele junta, não entendi ainda, mas enfim. 0,5 dividido por 0,5 é 1, então o próprio x. E 1 dividido por meio, 1 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 2. É assim que funciona. Para resolver o exercício número 2, que está na página 322, nós vamos fazer o seguinte, ó, utilizando os valores da tabela de razões trigonométricas, determine as medidas aproximadas dos ângulos agudos de cada um desses retângulos. Então, aqui no caso, nós temos a medida de um dos catetos, né? Lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E a hipotenusa não tem nada. Então, aqui a gente só tem os catetos. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a medida desses dois ângulos aqui. Ele não deu a medida quanto que mede esses dois ângulos. Então, vamos, por exemplo, já que esse é o vértice B, vamos chamar este ângulo de B, tá certo? Então, o que eu vou perceber? Se eu chamei este ângulo de B, oposto ao ângulo B, esse vai ser o cateto oposto. E esse daqui vai ser o cateto adjacente ao ângulo B. Então, lembrando da nossa relação, seno, cosseno, tangente. Corri, catar, coca. E volta soluçando. Opa, escrevi errado. Mas enfim, para a gente saber aqui como vai fazer. Então, olha, se eu tenho cateto adjacente e cateto oposto, eu não vou usar esses dois, eu vou usar apenas a tangente em todos os exercícios. Então, olha, quer dizer, aqui nos dois exercícios, né? Então, eu vou ter a tangente do ângulo B vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto vale o cateto oposto? O cateto oposto vale 11,5. 11,5. E quanto vale o cateto adjacente de B? 10. Então, se eu fizer a divisão de 11,5 por 10, eu vou ter que a tangente de B é 1,15. O que eu faço com essa informação? Tá, eu preciso descobrir qual ângulo cuja tangente tem como resultado 1,15. O que eu vou fazer? Como que eu vou descobrir isso? Vou lá na tabela trigonométrica e eu olho na coluna da tangente qual é o valor que chega em 1,15. 1,15. Qual o valor do ângulo? 49. Então, eu sei que a tangente de 49 vale 1,15. Ou seja, o ângulo B só pode valer 49. Certo? Aí você pode falar assim, tudo bem, a gente vai fazer subtração aqui de menos 180 para descobrir o ângulo C. Tá, mas a ideia aqui é a gente aprender a usar a tabela trigonométrica e as relações trigonométricas, tá? Então, vou usar aqui, no caso, chamando o C de ângulo C, certo? Vou usar uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Então, agora não é mais cateto oposto, esse aqui não é mais cateto adjacente. Em relação ao ângulo C, este valor aqui é o cateto oposto e este aqui é o cateto adjacente. Então, agora eu também vou usar tangente, só que agora é tangente do C. A tangente do C é cateto oposto sobre
Vou colocar já as medidas, né? Cateto oposto, 10 sobre cateto adjacente, 11,5. Quanto é 10 dividido por 11,5? Dá 0,869. Então, a tangente de um número dá 0,669. Qual ângulo que dá isso? Então, eu vou lá na tabela trigonométrica procurar na linha da tangente 0,689. Vocês têm aí um maior, é lógico, gente, ó, tá aqui tangente 0,689. Então, a gente tem aqui 41. Ou seja, eu sei que a tangente de 41 graus é 0,869. Portanto, o ângulo C vale 41 graus. Tá certo? Vou deixar essa letra B aqui para vocês resolverem agora e passarem para mim, para poder fazer os exercícios dessa aula. Esse vai ser a tarefa de vocês, ou a letra B, e o exercício número 3, tá ok?